Quem sabe eu deveria estudar mais? Mas eu estudei pra caramba hoje. Tipo, parece que toda hora que você tá estudando, você lembra de mais um assunto que talvez seria bom você pegar agora. Mas não, já deu. Será que vai aparecer a placa? A placa. Eu fiquei muito... Gente, eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu comecei... Olá, bem-vindos de volta a este canal. Se você não me conhece, meu nome é Grace. E neste canal eu falo sobre medicina na Argentina, sobre leituras, sobre os meus estudos. Eu acabo sempre compartilhando muito pouca coisa das leituras que eu estou fazendo durante o dia. Então eu tive a ideia de criar um vlog, que vai ser semanal. Então vão ser todas as leituras que eu vou fazer durante uma semana. Começando esse vlog do dia 28 de abril. E ele vai ao ar somente no dia 6 de maio. É para toda sexta-feira ter um vlog de leitura, para estimular que qualquer pessoa sem tempo para ler consiga ler também. Eu sei que o público que me acompanha já é um público mais adulto, mais maduro. Pessoas que estudam, pessoas que trabalham fora, pessoas que têm filho, que têm os seus compromissos e acabam nunca encontrando tempo para ler. E às vezes você começa a ver na internet que as pessoas estão lendo muitos livros. Isso, em vez de te motivar, acaba te desmotivando porque você pensa, eu não tenho tempo. O que acontece com a leitura na minha vida? A leitura é o momento que eu desafogo. Então eu uso a leitura muitas vezes no dia. Eu faço intervalos e faço leitura. Eu fraciono os livros que eu estou lendo e também eu não tenho uma questão de tempo. Não tenho nada que me cobre que um livro eu preciso ler em uma semana ou um livro eu preciso ler em 2 semanas. Tem livros que eu estou há meses lendo. A biografia do Freud, que está aqui, é um desses livros. Então eu não tenho muito essa questão. E eu leio muitos livros ao mesmo tempo. Gosto de diversificar, que assim não fica muito cansativo. O que vocês vão acompanhar comigo? Eu vou fazer sempre atualizações daquilo que eu li, quantas páginas eu li, o que eu estou lendo, quais livros eu fui terminando, alguns comentários que eu achar que sejam pertinentes. Hoje, dia 28 de abril, é uma quinta-feira. Eu acordei hoje por volta das 5h30 da manhã. Eu acabei lendo um capítulo deste livro aqui, A Fé Explicada, que eu vou falar mais sobre este livro aqui. Ele é um livro católico. Então, como a minha criação foi uma criação de outra vertente, são coisas que eu não conheço e que eu acho que seja muito interessante abrir um pouco os horizontes e conhecer tudo que tem. Agora são mais ou menos 4 horas da tarde, então eu estava estudando. Aproveitei essa pausa de estudo para poder gravar aqui o começo desse vídeo. E provavelmente na próxima pausa que eu fizer, eu vou fazer mais alguma leitura. E aí eu volto aqui para falar aquilo que eu li, ou que eu pretendo ler hoje à noite. E assim vou atualizando dia após dia. Se você tem alguma sugestão de livro que eu posso ler, que talvez eu vá gostar, vai deixando nos comentários. E também todos os livros que eu for lendo, eu vou sempre tentar encontrar a mesma edição que eu estiver lendo e vou deixar na descrição para vocês. Não esqueça de comprar os livros então com os meus links, é uma forma de você apoiar este canal. Agora eu vou ler no Kindle, na cama eu gosto bastante de usar o Kindle para ler. E eu estou lendo aqui, como é o nome? Médicos de Homens e Almas, sobre a história do apóstolo São Lucas. Aqui conta um pouquinho como ele entrou em medicina, desde ali sua infância, sua adolescência, então tudo isso. Aqui eu ainda estou bem no começo, estou em 12%. E aqui ainda está na parte em que ele está se preparando para ir para Alexandria, para estudar medicina. Então ele é uma pessoa muito pobre, um menino pobre, um homem de posses, pai de uma amiguinha dele, resolve investir dinheiro nele, então pagar os estudos para ele. Então consegue ali professores particulares, para se preparar para ele poder então ir para Alexandria estudar medicina. Hoje é dia 29 de abril, quase meio-dia. Não consegui parar aqui antes para atualizar um pouquinho das leituras que eu fiz. Então, ontem eu tinha ficado lendo mais um pouquinho Médico de Homens e Almas. Cada noite que eu leio, eu basicamente avanço uns 2% só do Kindle. Então ontem, se eu não me engano, eu cheguei em 15%.
deste livro antes de dormir. Daí hoje, quando eu acordei às 5h30, eu continuei a leitura deste livrinho aqui. Muito bom, muito bom. E se eu contar que eu só consegui ler 10 páginas dele. E eu fiquei assim, 1 hora, acho que, lendo o livro. E eu só consegui avançar 10 páginas. E não é porque a leitura estava difícil, é porque eu fiquei encantada. Entrou num assunto aqui muito interessante, porque normalmente a gente tende a separar muito bem, como se essas duas coisas nunca pudessem conversar, que é a fé e a ciência. Ele traz aqui um pouquinho sobre uma vertente aí que existe, em que acredita no evolucionismo dentro da fé. Bom, eu não vou ficar entrando muito em discussão disso, porque eu sei que depois vão me xingar. Mas eu gostei muito do que ele colocou aqui, muito. E aí me fez ficar pensando, procurando outras fontes. Eu até anotei um outro livro, o nome do livro que ele indicou para continuar esse pensamento é A Evolução para Quem Tem Fé e Outros Céticos. Traz ali alguns pensamentos que muito me interessam e já coloquei, obviamente, na minha lista de desejos da Amazon, que eu vou deixar aí, tá sempre aqui no canal a minha lista de desejos, que são os livros que eu pretendo comprar aí ou adquirir na sequência. Existe hoje pouco espaço para você criar conjecturas, pouco espaço para você debater. As pessoas, elas são muito incisivas nos seus pensamentos e não estão abertas a, talvez, será que não existe outro pensamento? Será que não pode ser de outra forma? Será que aquilo que realmente a gente aprendeu é daquele jeito? Parece que só pelo fato de você desconfiar, ou só pelo fato de você querer estudar mais, ou saber um pouco mais sobre aquilo, você está pecando, porque você não pode estar aberto. É isso e ponto final. E eu não concordo muito com isso, porque a Bíblia mesmo nos instrui a buscar conhecimento. Morro dos Ventos Uivantes falta menos de 100 páginas. Talvez dê para terminar. Vamos ver, apesar que eu tenho bastante coisa para estudar agora à tarde, quero tentar estudar tudo que eu puder até às 6 horas. Depois do almoço eu vou parar para ler mais um pouquinho. Eu quero terminar o capítulo deste aqui, que eu não consegui terminar, que eu li 10 páginas, mas não cheguei ao fim do capítulo. Quero ver se meio-dia, agora, depois do almoço, eu consiga fazer isso, que aí eu já deixo mais um capítulo concluído. Eu tô só o pó, são quase 9 horas da noite. Eu achei que eu ia estar livre muito mais cedo. E só estou livre agora para começar a ler. De terminar Morro dos Ventos Uivantes. Tá muito boa a leitura. Depois do que eu li de meio-dia, que foi Fé Explicada, eu encerrei aquele capítulo, deu 20 páginas mais ou menos, só. É só o que eu li hoje. Em casa, a pretensão na sexta-feira nunca é dormir cedo. Pode ser que dê tempo. Então vamos ver. Quem sabe eu deveria estudar mais? Mas eu estudei pra caramba hoje. Tipo, parece que toda hora que você está estudando, você lembra de mais um assunto que talvez seria bom você pegar agora. Mas não, já deu. Eu cheguei numa parte aqui que eu surtei. Tô chegando no final do livro. Gente do céu, esse livro tá me dando tanta raiva. Mas ele é muito bom, eu gosto quando faz isso. Mas eu tô sofrendo. Olá! Estou aparecendo exatamente 11h59 do sábado. Isso quer dizer, estamos quase domingo. Eu trabalhei bastante com o canal, tive bastante coisa pra fazer. O que eu consegui ler? Sábado, normalmente eu consigo ler bastante. Mas não rolou muito hoje. Final de semana normalmente é muito bom pra leitura, mas hoje fui pega de surpresa. Então, sexta-feira, consegui finalizar essa coisinha mais linda do mundo. Gente, que livro bom. Um novelão daqueles. Fiquei muito... Gente, eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu comecei a surtar no final e eu não consegui largar até terminar. Tem alguns personagens que me irritaram muito, assim, por serem mimados, por serem aquele tipo de pessoa fútil, sabe? Que a gente não suporta, pelo menos eu não suporto. Fazem, de certa forma, a gente refletir muito e até entender por que eles são como são. A leitura cria esse olhar empático. Porque eu lembro que teve um momento que eu escrevi assim, do lado, alguma coisa assim, do tipo, nossa, que atitude ridícula, algo assim. E aí, já na outra página, já tava com pena daquela pessoa. E aí eu tava dizendo, não, mas veja bem, ele tem os seus motivos e tal. E aí você tenta entender o comportamento de cada um deles. Fala sobre amor, fala sobre obsessão, fala sobre loucura. O que eu fiz hoje?
resolvi pegar, eu tinha lido 2 capítulos deste aqui, esses dias atrás, pra ver como é que era. Lily Summers, né, do Stephen King, maravilhoso. E aí eu não peguei mais, mas eu vi que era bom, às vezes eu faço isso. Eu leio um pouquinho só pra saber se é bom e deixo ali esperando. Li 30 páginas dele só, e eu até acho que eu vou continuar ele, porque a história é super interessante. Lily Summers, ele é o quê? Um assassino de aluguel. Lá os chefões acham que ele é tipo um bobo, assim, burro. Mas ele é muito inteligente. Me parece que ele esconde um passado ali. Faz ele ser uma pessoa extremamente desconfiada com todo mundo, misteriosa, uma pessoa muito misteriosa. É isso que eu tô sentindo no começo, já gostei, assim. Por exemplo, ele só aceita matar se for uma pessoa muito ruim. Se tiver provas, assim, que o cara realmente é uma pessoa, vamos dizer, que merece morrer. Aí ele aceita o serviço. E assim agora ele está ali no seu último trabalho. Ele disse que é o último que ele vai fazer. Fica num lugar fingindo que é um escritor, que tá por ali, vivendo um tempo ali naquele lugar. Interessante, gostei até agora. Eu acho que vai ser bem legal. Então, hoje é domingo, quase 11 horas da noite. E eu parei aqui para dar uma atualizadinha. Eu cheguei, não faz muito. E hoje eu não consegui ler nada durante o dia, fiquei gravando vídeo, fazendo roteiro, fazendo um monte de coisa pro canal. E mais um dia que se foi, sem eu conseguir ler do jeito que eu queria. Mas tudo bem. Então ontem, isso de ontem, sábado à noite, eu tinha ficado de voltar a continuar lendo o livro do Stephen King, que eu tinha lido 30 páginas à tarde. Aconteceu que à noite, eu tenho dessas, né? Então, assim, de repente penso em começar a ler uma outra coisa aleatória. Comecei a ler Cristianismo Puro e Simples, do Lewis, e muito bom. Eu me empolguei tanto que eu acabei lendo 72 páginas ontem, antes de dormir. Então ontem fechei 102 páginas. E agora, como eu não li nada, são quase 11 horas da noite, e amanhã eu volto a acordar 5h30, eu vou ler só alguma coisa agora antes de dormir. Muito provavelmente vou voltar pro livro do Médico de Homens e Almas. Eu leio o que eu conseguir. Se eu conseguir ler 5 páginas antes de dormir, que seja. Mas eu não passo por um dia sem ter lido pelo menos alguma coisa. Terça-feira. Na segunda-feira eu acabei não atualizando nada aqui, porque não foi muito produtiva a questão de leitura. Eu li 20 páginas da Fé Explicada de manhã e só. Eu li algumas páginas deste aqui também, Cristianismo Puro e Simples, do Lewis. O que aconteceu com esse livro? Cheguei até a página 80 e poucos, quase página 90. Quase metade do livro. Aí eu parei e pensei, o que eu já li desse livro? E eu tentei recapitular na minha cabeça o que eu tinha lido deste livro. Sabe quando você lê uma coisa e de repente você pensa assim, eu não lembro nada do que eu li. E esse é um livro que eu fui ler ele na cama, sem anotar, sem um lápis na mão, sem nada. E eu percebi que eu não tinha entendido nada dele. Hoje eu acordei e fui direto estudar. Acabei não lendo nada de manhã cedo. Então, entre os meus intervalos de estudo, eu ia lendo um pouquinho. Então, eu estudava um pouquinho, aí eu parava uns 15 minutos e lia. Só que aí, dessa vez foi bonitinho, eu fui anotando muita coisa. Então, pode ver, ó, anotei muita coisa. Sim, eu consegui compreender. E muito interessante. Lewis começa falando sobre a teoria moral do ser humano, que desde a antiguidade existia, então, um padrão que determina o que é certo e errado. E não importa qualquer cultura, qualquer povo, sempre vai ter o seu padrão do que é moral e do que não é. Existe um parâmetro pra gente saber o que é certo e errado. Primeira coisa que a gente sabe, então, que existe o certo e errado, existe uma teoria de moral pra gente seguir. Segundo, a gente não segue essa teoria moral. Deixa eu usar um exemplo aqui que ele deu. Aquele dia que você foi injusto com seus filhos foi quando você estava muito cansado. Aquele negócio meio obscuro. Aquele que você quase se esqueceu surgiu quando você estava muito apertado financeiramente. E o que você prometeu fazer para o bom e velho fulano e nunca fez. Mesmo a gente sabendo o que é moral, o que seria o certo da gente fazer, muitas vezes a gente não faz o certo. E aí depois, no segundo capítulo aqui, ele fala um pouco sobre o instinto do homem. Que nós temos um instinto, que muitas vezes esse instinto não é o correto. Nós temos instintos humanos que existem um limite. Nós sabemos que existem lugares certos para aflorar esses instintos. Que é graças a essa teoria moral, o que nos diz que é o certo e errado, que nós reprimimos esse instinto.
Porque se o homem não tivesse esse limite, ele se tornaria um animal. Essa moral é o que de fato faz com que nós tenhamos algum senso de justiça. Eu achava que ia falar sobre cristianismo desde o começo, mas ele ainda está introduzindo o tema. Vocês me perdoem, mas vou encerrar esse vlog com essa cara de acabada mesmo. Estou acordada desde as 5h30, estudando. Estudei muito hoje, anteciparam minha prova em quase um mês. Mas mesmo morta, eu li hoje. Estudei até 11h30 da noite ontem. Não sei exatamente quantos % foi aqui no Kindle, mas... Ai, deixa eu mostrar. Será que vai aparecer a placa? A placa. Ai, um carro agora. Deus do céu. Este aqui é o livro que eu estou lendo no Kindle. A história do apóstolo Lucas. Foi médico. Então aqui conta a vida dele, eu já estou em 20%. Leio, às vezes passa 2%. É jovenzinho, ele ainda não começou a estudar medicina. Então tá contando tudo ali, as pessoas ao redor dele, essa pessoa que ajudou ele a fazer a faculdade, no caso, fazer os seus estudos em medicina. Então ainda tá bem no comecinho. Eu precisei recomeçar a leitura do Cristianismo Puro e Simples. E eu cheguei até a página 51. Lembrando que eu já estava na página 86, 88 por aí, e eu tive que recomeçar a leitura. Então, e eu faço assim, cada 3 blocos de 20, eu paro 10, 15 minutos e leio 18 páginas, então deste aqui hoje. Também nesse mesmo esquema, lendo durante os estudos. Essa ideia que eu quero colocar em vocês, principalmente na galera que me manda muita mensagem que quer começar a ler. Você não precisa de 1 hora para ler, 5 minutos. 10 minutos antes de passar para outra matéria, antes de passar para outro tema, você consegue ler. Do Stephen King, que é um livro que eu estou lendo mais assim quando eu quero relaxar, eu estou na página 64. Leio todos os dias, como vocês podem ver, todos os dias, seja um dia difícil, seja um dia bom, seja um dia ruim, seja um dia corrido, seja um dia que eu tenha 1000 coisas para fazer, a leitura, ela é como tomar banho. Vou ler às vezes 5 páginas, às vezes 50, às vezes 100, não sei. Vou atualizando vocês da continuação dessas leituras. Vamos vendo como que vai a resposta de vocês, aí eu vou abrindo mais sobre os livros mesmo em questão. E nos vemos então no próximo vlog, na próxima sexta-feira.